Top 5, top 5, ó. Aquarismo Jumbo. Meu amigo, vou falar, que prazer ter você aqui com a gente. Tô com a lista aqui, ó, em mãos, a lista completa. Gente, se você tá chegando aqui hoje, deixa eu contar essa história pra você. Em 2021 nós fizemos o primeiro Top 5 Aquarismo Jumbo, onde nós fizemos uma pesquisa, a primeira pesquisa até então feita, tá? Para poder levantar quais são os jumbos mais desejados pelos jumbistas. Chegamos em 40 peixes naquela lista e a gente teve alguns números ali e que nós vamos comparar com os números de hoje. Assim como naquela lista, olha, eu fiz também, novamente, tudo à mão, ó, e deu muito trabalho. Eu já revelei o resultado final lá no @aquarismojumbo, lá no oficial no Instagram, com o top 5, mas eu não mostrei até o 16º lugar e não falei dos 62 peixes diferentes que foram votados e nem de peixes, por exemplo, como a piranha, que não apareceu na lista de ninguém. É isso mesmo, amigo. Todo mundo fica lá falando dos vídeos com piranha, mas ninguém colocou ali como um dos seus peixes preferidos. E isso, galera, é uma das constatações que nós fizemos nesse vídeo. Se está chegando aqui hoje, eu sou o Paulo Sérgio, da Aquarismo Jumbo Oficial. Esse canal está completando esse ano de 2025 com essa lista 18 anos no ar. 18 anos fazendo conteúdo de qualidade, levando isso aqui, ó, porrada neles no like, que é o que eu peço para tu deixar, sempre direto ao ponto, raiz e de uma forma que você entenda, sempre muito didático com você, seguidor Aquarismo Jumbo. Então vamos lá. Bom, como eu já falei que já mostrei lá tudo, deixa eu dar alguns dados para vocês, né? Foram 62 peixes diferentes citados, mas nós tivemos 131 votantes. Na primeira vez que nós fizemos, nós tivemos um total de 108 votantes, então nós tivemos muito mais votos dessa vez. Lembrando que essa enquete foi aqui para vocês do YouTube, né? Nós tivemos as respostas aqui, eu fiz a enquete aqui no YouTube, essa enquete foi feita no Instagram e essa enquete foi feita no Facebook. Eu somei os 3 resultados para chegar no resultado final. Lembrando que alguns peixes na hora da votação, para a gente evitar, né, ficar esmartirizando muito, a gente trabalhou como uma família apenas, né? Isso obviamente favoreceu peixes, por exemplo, como o Oscar, né? Peixes como a própria aroanã, o Polypterus, né? Os boca de jacaré, os garficha, a traíra foi favorecida nessa votação e outros eu coloquei ele dentro da mesma família para que a gente pudesse ajustar, mas eu vou justificar e mostrar para vocês. Na primeira vez que nós fizemos, em 2021, nós tivemos o seguinte resultado. O primeiro lugar foi o Oscar, o primeiro lugar foi o aroanã, o segundo o Oscar, terceiro tucunaré, quarto a raia, quinto leptosteus, sexto Polypterus, sétimo foi a pirarara, o oitavo foi o gurame, o nono o snakehead e o 10º o jundiá albino. Vamos começar na lista de 2025 pelos peixes que tiveram um voto. E aqui eu tenho peixes que nunca tinham aparecido em listagem nenhuma. Por exemplo, com um voto apareceu carpa. Na primeira votação ninguém falou da carpa. Ninguém colocou entre os seus 5 jumbos uma carpa. E aqui colocaram carpa, uaru, colocaram Texas Blue, caboja, que é o tamboatá, colocaram um peixe africano, né? Um ciclídeo africano, um frontosa. Teve um voto frontosa, lembraram? A cachorra, um peixe super significativo nas grandes montagens gringas que a gente vê tomando destaque o animal, mas por ser um animal que não é para qualquer um, só teve um voto na lista. Ou seja, cachorro e carpa com voto, olha isso, colocaram no mesmo nível. O Super Red Texas com voto, o Vieja com voto, o Mussum com voto, Jaguar, o Zebra, Tilápia Boticofera, aquela que abre a boca assim, Zebra, Red Terror, bem lembrado, o Gurami Leopardo, que eu não pude colocar no mesmo voto que o Gurami, porque é absurdamente injusto, porque o Gurami Leopardo, apesar de não ser um gurami tão pequeno como os tribogastas, as colisas, né, aqueles outros anabantídeos,
Ele cresceu mais um pouquinho, mas não dá para comparar com o Gurami gigante, né? No voto do Gurami gigante, então o cara que votou Gurami cinza, Gurami resteio, Gurami gold, Gurami albino, Gurami ou só GG, a gente classificou como um voto só, tá? Então o Gurami leopardo teve um voto. Pela primeira vez na nossa lista apareceu um peixe que eu fico feliz de ter um voto e alguém ter escolhido ele. O Poraquê. Isso mesmo, cara. Poraquê teve voto. Outro peixe que nunca tinha aparecido, apareceu pela primeira vez nessa lista, demonstrando um grande desejo e talvez uma tendência. Goliath Tigerfish. O peixe tigre africano. Assim como a Barramundi. Também tiveram um voto, cara. Bom, então esses ficaram em 16º lugar, empatado nessa lista. Em 15º, peixes que tiveram 2 votos. Aí agora, tu tá preparado para a primeira porrada desse vídeo? Porque aqui a porrada nesse é a primeira porrada desse vídeo. Tilápia. Meu amigo. A tilápia ficou na frente da cachorra. Ou seja, foi escolhido por mais pessoas que votaram do que a cachorra. Tilápia, filho, tilápia, aquela que te come filé, aquela que invade, que vive até na lama. Pois é, tilápia. Colocar um tilápia sampita. E sabe com quem a tilápia tá empatada? Pasmem, com jaraqui. Aquele jaraquis aqui colombiano, aquele peixe maravilhoso, espetacular, flat tail, absurdo, lindo. Pois é, empatado com a tilápia, com o ituí cavalo, com o dourado, com o peixe que caiu muito nessa lista de 2021 agora para 2025, porque é um peixe que simplesmente perdeu a significância. Olha, lembrando que aqui votaram pessoas do Brasil, de fora do Brasil, né? Porque aqui nos perfis nossos a gente tem muitos países de língua portuguesa que nos seguem, galera de Portugal, Cabo Verde, etc. E muitos brasileiros fora do Brasil. Mas mesmo assim esse peixe perdeu totalmente a significância. O Flowerhorn, só 2 votos. Moré, Firewell e Citrinelo e Red Devil, que caíram na mesma coisa, também só com 2 votos. Então você vê, os cicrídeos, jumbos, né, ficaram muito ali naquela zona do rebaixamento, quando a gente fala. Ou seja, nem todo mundo, né, ficou uma especificidade muito forte dos cicrídeos jumbos, exceto por um, que vai estar lá em cima na lista, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Com 3 votos à frente de todos esses peixes, outro peixe que a galera simplesmente esqueceu dele. E é um peixe muito bom de se ter, muito barato, acessível, e que as pessoas deixaram para lá, o Jundiá. O Jundiá albino, que na lista de 2021 ficou em 10º lugar e teve 10 votos. Na lista agora, ele está em 14º lugar e só apenas 3 pessoas lembraram de colocar o Jundiá albino em sua lista como um dos peixes mais desejados. Aí a gente tem uma primeira surpresa aqui, pelo número de citações. O Temporalis, classou uma temporada, o Temporalis, o acará chocolate, que ciclismo maravilhoso, espetacular, robusto, uma cara diferente. O Temporalis, com 3 votos, apareceu pela primeira vez nessa lista, já muito bem. O Jacundá, né, na outra lista também ficou meio na mesma pegada, e o papagaio verdadeiro, que foi um peixe que também não tinha sido citado da outra vez. O papagaio, o Plarcus piscatus, foi citado então com 3 votos no 14º lugar. Em 13º lugar, com 4 votos, aí o papagaio, né, aí o papagaio xerec, né, a gente chama, né, os bolinhas de basquete, cabeça com nadadeira, como a gente chama, com as cabeças com nadadeira, ele foi citado com 4 votos, assim como uma outra grande surpresa dessa lista. Eu realmente não esperava nem ninguém. Imagina o cara falar assim, escolhe 5 jumbos, os da sua preferência. Meu amigo, Green Terror entrou na lista de 4 caras e ficou na frente da cachorra, do jaraqui, ficou na frente do dourado, ficou na frente do Goliath Tigerfish, com um peixe mais desejado, Green Terror. Green Terror, um peixe fácil, acessível, mostrando como o mercado, como o aquarismo jumbo, ele pode ser tão diversificado, né? Bom, em 12º lugar, com 7 votos, a gente tem um peixe muito comum, a gente vê na maioria dos aquários, e que também figurou na outra lista, mas não entre os 10, o Pangáceos. Aí, o primeiro aglutinamento de família, né? Até porque algumas pessoas votaram assim, votaram família Doratidae. Então, alguns votaram família Doratidae, alguns votaram Armal, outros votaram Pterodora. Então, todos Doratidae a gente colocou como uma família só. Então, com 7 votos no 12º lugar, todos os Talking Cats, família Doratidae, uma das minhas preferidas, né? Sabe que eu gosto muito aqui, ó. Minha pedra ali, meu enfeite vivo de aquário, tem ali. Doratidae. Aí um peixe que
ele continua ali naquele meio de tabela, é um peixe que eu acho que está muito subvalorizado por nós jumbistas e que deveria ser mais valorizado porque está acessível, permitido, está entrando direto e a galera não está valorizando. Inclusive eu quero um aqui pro meu aquário, faca palhaço, com 7 votos no 12º lugar. A traíra, onde eu também coloquei traíra, trairão, todas as óplias, quem votou assim, né? Todos esses votos foram contados como traíra. Agora, não adianta a pessoa ter ido lá, por exemplo, tem uma pessoa que foi lá e votou em primeiro, Óplias Aymara, em segundo, Óplias Lacerdaia, tudo isso conta um voto só. Então, se você abrir mão de 4 votos, escolher um voto só, tá? Então, a gente tem 7 votos para traíra em 12º lugar, e um peixe que também a galera esquece de votar, não colocou na lista, mas que está aqui, que continua bem ali no meio da tabela, afinal de contas, a grande maioria tem ele nos aquários, que são os cascudos, né, de uma maneira também. Então, escolheu uma espécie ou outra, cascudo, entrou tudo como cascudo pleco, com 7 votos no 12º lugar. No 11º lugar, com 8 votos, o Protopteros, né? Então, assim, cara, o Longfish ficou ali sozinho, né, em 11º lugar, com 8 votos. Quase ele entrou no top 10, no top 10 jumbos, né? Mas foi só por um voto. E agora a gente vai para o top 10. E quando a gente for para o top 10, eu vou comparar com a lista. Eu separei aqui os votos da lista de 2021 do top 10 para o nosso novo top 10 para a gente ver a diferença que teve. Então, na lista de 2021, em 10º lugar, ficou o Jundiá, com 10 votos. Dessa vez, quem ficou em 10º lugar foi um peixe que na outra lista praticamente quase nem teve voto, mas nessa já entrou, mostrando uma tendência do mercado, né? A gente diz, não dá para ter esse peixe no aquário, aparece na lista em 10º lugar. Sabe quem é, amigo? É o dinossauro, filho. É o dinossauro, é o cavalo, é o monstro. É o pirarucu, filho. Pirarucu ficou em 10º, então no top 10, no top 10, entrou em 10º pirarucu com 9 votos. Em 9º lugar, e aí é uma outra aglutinação de peixes também muito queridos, então a gente colocou os catfish de boca longa, de bico longo, né? Ou seja, todos aqueles platystomas, merodontóides, tudo a gente colocou. Então quem votou pirarara, quem votou caixara, quem votou pintado, quem votou tigrinos, nós colocamos como um voto só, tá? E em 9º lugar a gente colocou os catfish de bico longo com 10 votos no total, e aí entrou pirarara, caixara, tigrinos, eles entraram nessa pegada aqui juntos. Então, do top 10, lembrando, em 10º, pirarucu, em 9º, os catfishes. Em 8º lugar, e aí a gente mostra, né, como essa listagem, ela mostra como o pessoal às vezes é muito modinha. E aí o cara vai ficar bravo que eu falo às vezes que o cara é modinha. Mas é porque às vezes a gente briga por algo que não tem a significância, porque não está na lista do desejo. Ela entrou na lista do desejo de somente 12 pessoas que votaram das 132 pessoas que votaram. Somente 12 colocaram esse peixe entre os peixes que são os 5 mais desejados por eles. Entende? De 132, 12 disseram que. E aí causa-se um rebuliço, um barulho enorme por algo que, vamos lá, sinceramente, caraca, não tem a relevância que a gente pensa. Mas pode causar o problema que a gente nem imagina. E tu sabe muito bem de quem eu estou falando, né? Bom, então em 8º lugar entrou nessa lista o Snakehead. Com sabe quantos votos? 12 votos. Ou seja, ele entrou só em 12 listas. Então, de 130 e blau, 12 só votaram no Snakehead, não tem significância. Tá entendendo? É isso que eu tô falando, você tinha que escolher 5, cara. Então não tem. Então vamos parar às vezes com isso. E sabe com que ele tá empatado? Com o datinoide, que é um peixe que a gente pode ter. Olha isso. Olha a relevância. Você tá entendendo? Então é só pra gente entender. Caraca, meu, será que tem a relevância para o mercado para ver tudo isso? Realmente não. E aí a gente faz levantamento de números, tá aí a pesquisa nossa aqui, tá com todos os números aí publicados aqui, tanto no YouTube quanto lá no Instagram, quanto no Facebook. Então vocês podem ver, é só 12. Complicado, né? E aí a gente vai para o 7º lugar, e aí sim, cara, uma surpresa de mais um peixe que a gente fala pro cara não ter, o cara quer ter, todo mundo tem, acaba tendo.
Eu mesmo gosto de ter esse peixe aqui, prazo de validade e tal. Mas bem diferente, ó. Ah, tá, só fazendo um comparativo, voltando aqui. Quem ficou em 8º lugar na lista da outra vez foi o Gurami. E dessa vez, em 2021, foi o Gurami, teve 14 votos. Dessa vez o 8º teve 12 votos. O 9º lugar na lista de 2021 foi o Snakehead com 12 votos. Está aqui, ó. Esse vídeo está publicado aqui no canal também. Quem quiser é só publicar os 40 peixes mais valiosos. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem a pesquisa de 2021, para vocês verem qual a diferença que teve. E dessa vez os Catfishes ficaram com 10 votos. Bom, vamos vir aqui para a lista aqui, a Pirarara, tá? Amigo, 7º lugar, Pirarara. A gente fala que não é para o cara ter Pirarara, que tem prazo de validade, mas não tem jeito. Em 7º lugar, Pirarara. E em 7º lugar, também a Pirarara na lista de 2021. Então ela manteve a colocação de 7º lugar. De 7º lugar, a única diferença é que na lista de 2021 nós tivemos 22 votos para a Pirarara e agora nós tivemos 27 votos para a Pirarara. A Pirarara manteve o 7º lugar como um dos top 10 jumbos mais queridos pelos aquaristas que gostam de jumbo, que somos nós, os jumbistas. Bom, aí o 6º lugar, né? Bom, em 6º lugar, na lista de 2021, a gente teve o Polypterus com 24 votos, quase empatado com o Leptosteus. Aqui, na lista de 2025, em 6º lugar está o Gurami Gigante. Então, em 6º lugar, o Gurami Gigante com 29 votos. Quem ficou em 6º lugar teve 24 votos na lista de 2021. Então, a gente tem uma alternância de lugar, né? O Gurami, que estava em 8º, subiu na lista para 6º, ele saiu de 8º para 6º lugar na lista, né? Nesse ano agora de 2025, que mostra que é um peixe que continua sendo muito querido. E esse sim tem relevância para o aquarismo, né? É um peixe que pode ser criado, é um peixe que a gente quer. Eu tenho Gurami, a gente quer o Gurami, né? Muita gente quer o Gurami, muita gente gosta, curte, porque ele realmente é um grande pet fish. Bom, aí a gente tem um primeiro empate da lista. Quem ficou em 5º lugar foi o Leptosteus, na lista de 2021, teve 25 votos. O 5º lugar esse ano já pulou para 34 votos, tem muita coisa. E nós empatamos com 34 votos, Polypterus e Leptosteus em 5º lugar nessa lista. Então o Leptosteus estava sozinho em 5º, ele empatou, né? O Polypterus subiu e empatou com o Leptosteus nessa votação. Lembrando que Polypterus, então o cara votou Polypterus senegalis, Polypterus palmas, Polypterus bichi, Polypterus indichere, Polypterus... Todos os que votaram Polypterus nós computamos como um voto apenas. Todos que votaram Leptosteus, Garfish, Atractosteus, Atractosteus Platinum, Atractosteus, todos que colocaram como desejo algum Garfish, algum boca de jacaré da família Leptosteus, dos Leptosteus, os Atractosteus, a gente computou tudo como boca de jacaré, né? E a gente colocou aqui como Leptosteus, mas boca de jacaré em 5º lugar. Então, boca de jacaré e Leptosteus empatados em 5º lugar. A diferença é a quantidade de pessoas querendo aumentou de 25 para 34 na votação. Em 4º lugar, na lista de 2021, nós tivemos a arraia e nós mantivemos a localização da arraia como desejo dos zumbistas. A arraia está em 4º lugar aqui na nossa lista de 2025. Ela teve 52 votos. Na lista de 2021, ela teve só 36 votos. Então, ou seja, aumentou a quantidade de pessoas citando a arraia. 52, quase 50% das pessoas que votaram colocaram a arraia na sua lista, na sua composição de fauna. Isso é muito significativo nessa pesquisa, mostrar que saiu de 36 para 52. É muito mais pessoas desejando um peixe. Isso mostra o quanto nós estamos desmistificando a criação desses peixes, né? Ou seja, às vezes a pessoa não deseja um determinado peixe porque simplesmente acha que esse peixe está muito longe dela, é muito difícil. Então desmistificar o hobby faz parte da gente enxergar a evolução que esse hobby está tendo nesses últimos anos, tá? Bom, em 3º lugar aí, a gente também manteve a mesma
posição de 2021. Em terceiro lugar, em 2021, nós tivemos o Tucunaré, com 53 votos em terceiro lugar. E aí, pasmem, em terceiro lugar, o Tucunaré, com 54 votos agora em 2025. Sabe o que é isso, gente? 53 votos em 2021. 54 votos em 2025 significa que, meu irmão, quem gosta de Tucunaré, filho, quem gosta, eu falei, o bicho veio, foi maneiro, né? Cara, quem gosta de Tucunaré, como eu, que me amarro, por exemplo, Tucunaré, quem curte esses peixes, bicho, eu vou falar uma coisa, só se valida, só se confirma, né? Como hoje o peixe que, na minha opinião, dentro do aquarismo jumbo nos últimos anos foi o peixe que mais... Porque tem peixes que sempre foram muito populares, muito simples, baratos e etc. O Tucunaré, aqui, cara, veio aqui pra me ver, eu falei dele, cara, muito legal isso. O Tucunaré só se confirma como um peixe que talvez seja o peixe que mais hoje representa a meia água, mesmo não sendo em segunda. Eu vou explicar por quê. Porque ele se solidifica como um dos peixes que ele não é fácil de cuidar, ele não é mole ter um Tucunaré. Ele é um peixe que às vezes você não consegue nem fazer ele comer a ração, ele é de tão difícil que ele é. Às vezes tem locais no Brasil que você não consegue Tucunaré. Não é barato o Tucunaré, apesar de ter alguns lugares que o cara vai ali no Rio, pesca e bota lá, mas a grande maioria não é, por exemplo, no Rio. Eu sou aquarismo jumbo oriunda do Rio de Janeiro, aqui Tucunaré não é fácil, e é caro, não é barato. Então assim, cara, eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que pra mim, acho que a maior validação, né, de uma posição crescente tá aqui, chama Tucunaré. Né? A gente manteve o mesmo número de votos. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, direto ao ponto. Segundo lugar, para surpresa de 0 pessoas, o Oscar, meu. O Oscar na lista de 2021 ficou em segundo lugar com 54 votos. E nós tivemos um aumento também, não tão significativo, mas tivemos um bom aumento. O Oscar ficou em segundo lugar com 63 votos. Cara, é muita coisa, é bastante voto. Né? A gente vê 63 votos agora para o Tucunaré. Então, assim, é uma diferença, é uma evolução realmente real de um peixe que é muito querido. É um peixe que, sempre quando a gente abriu a loja de aquarismo jumbo, em 2011, né, e muito antes disso, né, na época do Orkut, a gente tinha 2 comunidades que falavam muito grandes de jumbo. Era Aquarismo Jumbo e tinha uma outra que era uma comunidade só de Oscar, que era do Yoshiharu Saito. Yoshiharu Saito, um dos caras que preconizou a criação de Oscar, aqui falando de Oscar, um cara muito querido. Hoje a gente tem vários perfis, como o do Ebert, né, vários perfis como o do Caverna do Oscar, todo mundo falando de Oscar, porque falar de Oscar é popular. Falar de Oscar atrai muita gente. O Oscar sempre foi um dos peixes dentro da aquicultura ornamental que mais se vendeu, assim como beta, assim como Kingill, né? Porque é prolífico e porque é barato. Então, assim, N jumbistas podem ter um Oscar, desde o cara que gosta do peixe mais caro, sofisticado, porque você tem espécies diferenciadas, até o cara que quer um peixe simples de R$5, de R$10, de R$15, né, que quer só começar no aquarismo. E eu sempre iniciei aquaristas, e ainda recomendo até hoje que esses aquaristas iniciem através do Oscar. Aqui no canal Aquarismo Jumbo, nós criamos uma verdadeira geração de criadores de Oscar. Como? Desmistificando como criar ele. As perguntas básicas de quantos litros por um Oscar, que aqui a gente incansavelmente já respondeu e responde ainda até hoje, a gente mostrou uma sugestão de litragem só com Oscar para que as pessoas entendessem como é fácil. O básico do aquarismo você pode aprender por esse peixe. 200 litros, um Oscar, um cascudo, mano, já é um jumbista, filho, acabou. A partir daí você vai se desenvolver no hobby. Beleza, segundo lugar confirmado o Oscar. Agora o primeiro lugar realmente deu de lavada agora. O primeiro lugar, eu tô até com a camisa aqui, né? Então, pra 0 surpresa, né? Tá aqui, né, a nossa querida Aruanã. E assim como no vídeo de 2021, há 4 anos atrás, eu peguei essa mesma Aruanã na mão, no vídeo, e falei, primeiro lugar, eu tô pegando ela na mão agora para falar que não só ela é o primeiro lugar, como é um primeiro lugar muito de lavada, que na primeira edição de 2021 não foi tão de lavada, ela foi primeiro lugar com 66 votos. E agora, em 2025, ela é primeiro lugar
com 79 votos. Sabe o que significa? Que de 130, vamos arredondar, 130 listas, 79 colocaram a Aruanã. Sabe o que isso significa? Não só que esse peixe ele tem um significado, esse peixe aqui, ó. Esse cara e esse cara aqui. Porque muita gente está olhando para esse peixe como desejo, mas a prata foi muito citada. Então tudo que era, assim como o Oscar, quando colocaram Oscar Lima, Oscar Albino, era tudo computado como um voto, o cara botava Aruanã Crossback, Aruanã Platinum, era um voto só. Sempre um voto. Tá? Se a gente fosse desmartirizar, seria muito mais lavada para Aruanã, muito mais lavada para Oscar ou não. Então assim a gente pensa de uma maneira muito abrangente. O aquarismo jumbo hoje, ele é feito desses top 10 que eu estou falando para vocês aqui, de uma maneira muito direta, de montagem de fauna, e legal, que quando eu olho aqui eu consigo montar claramente uma fauna. Aruanã, Oscar, tucunaré, arraia, leptosteus, polipteros, gurami, pirarara, que aí a gente fica meio assim, mas vai, snakehead, datinoide, catfishes, e aí é o cara que entrou na minha concepção, que não era para entrar nesse top 10, mas a galera botou porque está desejando pirarucu. Galera, fica esse legado de 2025 registrado aqui no canal Aquarismo Jumbo, de maneira assim, inexorável, assim, não tem o que discutir o resultado. É um resultado que faz a diferença para que a gente entenda, primeiro, para onde o mercado está andando, que tipo de peixe que os aquaristas estão desejando. Então, para você que é lojista, para você que é importador, eu me lembro que quando eu fiz a primeira pesquisa em 2021, eu estava numa parceria muito forte ali com o pessoal da Universo dos Peixes, levei essa pesquisa para eles como informação, para mostrar um pouco de tendência no mercado. Você que é lojista, precisa enxergar todas essas informações que eu tenho aqui para tomar decisões sobre aquilo que você coloca na sua loja. Então, por exemplo, se você não está enxergando o quanto que esses peixes que eu citei aqui possam ser relevantes para você colocar no portfólio do seu negócio, desculpa, você está fazendo o negócio de maneira errada. Alguns peixes que estão aqui, que muita gente briga e gosta de falar e tal, sinceramente, no fundo, a gente sabe que não é aquilo. Você sabia, por exemplo, que nenhuma das listas foi citado o peixe piranha? A piranha não foi citada em nenhuma das listas. Olha só, a gente fala tanto, a gente gosta, mas não foi citado, ninguém colocou. Outro peixe que a galera gosta, ninguém colocou, um puffer, um baiacu. Não teve um baiacu citado em nenhuma lista. Teve tilápia citada e não teve um farraca citado, não teve um baiacu citado. Olha que doideira. Teve carpa citada e não teve um baiacu. E toda vez que aparece um baiacu, um farraca, esse peixe é vendido. Então, assim, o que a gente precisa entender é o que é raro, é muito desejado. O que é proibido parece que é bom, mas não é. Então, muita gente tem que entender que nós precisamos defender o nosso hobby com o que nós temos na mão, de forma legal, de forma que a gente consiga trabalhar. O que é muito desejado e pode ser liberado, a gente tem que gritar e falar, porque o porquê que nós não temos cota de arraia liberada em pleno ano de 2025. Fiz live aqui com o professor Leandro Souza, aqui, das lives que nós fazemos segunda-feira. Cara, não tem algo que justifique. Mas a espécie pode ser ameaçada. Não, gente, reserva de manejo. São animais que podem ser manejados. Nada de pesca predatória, até porque nem tem como fazer pesca predatória desse animal. E a relevância para o aquarismo é outra. Mas ninguém está proibido, por exemplo, de pescar, puxar, matar e comer. Mas você que leva um aquarismo onde a gente reproduz, quantos e quantos aquaristas que têm arraias aí há muitos anos estão reproduzindo arraias no seu aquário? O quanto isso é importante, o quanto isso pode melhorar o aquarismo, o quanto o aquarismo, ele no seu momento conservacionista e preservacionista, ele ajuda o meio ambiente e o hobby. Porque o aquarista, mais do que ninguém, ele ama, ele gosta, e ele quer que os peixes estejam permitidos. Agora, o que nós precisamos? Precisamos de mais informação. E aí, eu me coloco à disposição para te ajudar, colocando todas as informações que são necessárias para que você sempre possa ter acesso ao melhor do aquarismo aqui no canal Aquarismo Jumbo. Esse é o meu compromisso com você, é um compromisso Aquarismo Jumbo.
Gostou da nossa lista? Não gostou? Deixa teu comentário o que você concorda, o que você discorda, quais os caminhos que nós estamos indo para esse ano agora de 2025 e daqui para frente, como é que serão nossos próximos 5 anos, de repente até a próxima pesquisa. Porque eu demorei 4 anos, pode ser que eu espere mais 5 anos para fazer essa pesquisa, mas eu vou estar aqui. Porque muita gente vem, passa, fala, anda, reclama, não reclama, mas Aquarismo Jumbo continua aqui. A gente está aqui, ó, firme e forte, produzindo conteúdo novo, revolucionário e sempre atualizado à frente daquilo que está. Outra hora me chamaram e falaram assim, Paulo, o pessoal anda copiando muito o que você fala. Eu falei, pô, anda, mas a galera está copiando o que a gente já fez. O que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer, ainda vai demorar para o pessoal copiar. Valeu, galera! Esse recadinho é porrada neles. Aqui é direto ao ponto. É verdade sem vaidade. Valeu, Top 5. Deixa a tua opinião aí sobre o que falamos do Top 5 2025 Aquarismo Jumbo. Um abraço. Gostou da camisa? Link tá aqui na descrição do vídeo.